E aí pessoal, beleza? Pura? Bom demais, Douglas aqui. Essa semana eu estava assistindo uma série da Netflix muito interessante que se chama A Segunda Guerra Mundial em Cores. Muito interessante, assim, bacana. E nesse episódio, se eu não me engano foi o segundo episódio, era a respeito da Batalha de Dunkirk. Foi uma batalha que aconteceu no norte da França, que basicamente o que estava acontecendo ali? Era o exército inglês junto com o exército francês, e eles estavam praticamente cercados pelo exército alemão. O exército alemão já tinha invadido a França, já tinha invadido praticamente todo ali o norte da Europa, e eles estavam se aproximando desse... É um porto, na verdade. É um porto que é o porto de Dunkirk. Ele fica ali no norte da Europa, como eu falei, no norte da França, no mar ali, fazendo quase divisa com o Reino Unido. Então, logo depois de Dunkirk ali, é o Reino Unido, é a Inglaterra. E aí, o que acontece? Que eu achei muito interessante. Até então, um episódio normal, falando sobre a Batalha de Dunkirk, né? O exército inglês, o exército francês cercado, e o exército alemão chegando, né? E aquele desespero todo. E não dava tempo do exército, da evacuação, não dava tempo de acontecer a evacuação, né, do exército inglês e do exército francês. Então eles iriam ser exterminados. Lá tinham mais de 40 mil homens, não lembro ao certo o número, mas era um exército imenso que ia ser esmagado pelo exército alemão. E aí, em uma ação de desespero, né, os navios ingleses indo rumo a Dunkirk para poder fazer o resgate, o primeiro-ministro inglês, o Churchill, fez um apelo às pessoas, né, que moravam ali naquela região da Inglaterra ali, né, no mar ali, no litoral, que quem tivesse um barco fosse lá para Dunkirk ajudar a fazer o resgate. Beleza, tranquilo. E aí eles contaram uma história que eu achei que foi incrível, de um ex marinheiro que trabalhou no Titanic. Esse marinheiro sobreviveu ao naufrágio do Titanic, ele era um oficial do Titanic, né? Ou seja, o Titanic afundou em 1912. E esse oficial que sobreviveu, quando ele viu a notícia no rádio, ele não pensou duas vezes. Ele pegou um barco que ele tinha, um barco que cabia somente 25 pessoas, ele, o filho dele, mais um marinheiro, e rumaram para Dunkirk. Atravessaram aquele canal ali, se eu não me engano é o canal da Mancha, não sei ao certo, posso estar falando uma besteira ali, e foram para poder resgatar. Os caras não pensaram duas vezes. Chegaram lá em Dunkirk, conseguiram colocar 130 soldados no barco e para poder voltar. E nisso, o que estava acontecendo? Um bombardeio aéreo estava acontecendo nesse exato momento em Dunkirk. Então, o que ele fazia, esse marinheiro? E a hora que ele via o avião, porque o avião do bombardeio alemão, ele fazia uma manobra que ele subia e aí ele mergulhava. Nesse mergulho, ele mirava nos alvos lá embaixo e soltava as bombas, né? E fazia um rasante. Ele fazia um rasante e as bombas iam detonando e matando aquele, né, destruindo, enfim, toda aquela tragédia. E quando ele via, ele no barco ali, o barco lotado, 130, quando ele via que o avião fazia essa manobra de mergulho e soltava as bombas, ele fazia uma curva fechada, né? As bombas caíam e ele conseguia seguir. E aí vinha mais um avião, fazia a manobra de rasante, ele fazia outra curva e ele conseguiu salvar
da morte 130 soldados ingleses e franceses que estavam lá presos em Dunkirk, praticamente esperando a morte chegar. Então o que acontece? O que eu fiquei pensando? Como que são as coisas, né? Esse cara, ele sobreviveu ao naufrágio do Titanic, sabe? Onde morreram 1.500 pessoas. Ele foi uma das poucas pessoas que sobreviveu ali num bote salva-vidas, sabe? Sem poder fazer nada, de braços cruzados, né? Ouvindo aquele monte de gente morrendo congelado ali nas águas, né? do Oceano Atlântico Norte. E ele lá, de braços cruzados, sem poder fazer nada. E eu fiquei imaginando como deve ter sido a vida dessa pessoa, né? Os anos que se seguiram, né? Pensando, cara, como eu sobrevivi, não pude fazer nada. E praticamente 30 anos depois, em 1940, né? 28 anos depois, quando ele viu aquela notícia no rádio, ele não pensou duas vezes em pegar o barco dele e ir lá salvar as vidas daquelas pessoas, né? E conseguiu, ou seja, o cara colocou 130 pessoas num barco que cabia 25. Então, assim, é uma coisa incrível. Então, uma história que para mim merecia um filme. E a gente imagina, cara, como uma coisa dessa. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente está vivendo a nossa vida pensando que nossa vida não tem propósito, né? Mas na verdade existe um propósito. Nada é por acaso. Ele ter sobrevivido àquele naufrágio do Titanic não foi por acaso, né? E eu fiquei imaginando como poder ter salvado aquelas 130 vidas, como que deve ter deixado ele em paz, né? Tipo assim, pô, agora eu posso morrer em paz, né? Assim, isso eu posso estar falando uma grande besteira, mas é o que eu imagino, o que deve ter sido para ele, né? Simplesmente pegar o filho, um outro marinheiro, entrar no barco e falar, vamos lá salvar, né? Correndo o risco de morrer, né? Então, é disso que eu estou falando. De repente estamos vivendo a nossa vida achando que não tem nenhum propósito, achando que nada faz sentido, mas isso não existe, tudo faz sentido, tudo tem um porquê, entendeu? Então, assim, continue seguindo o seu caminho, sabe, seu caminho profissional. Às vezes você tá aí perdido, né, achando que as coisas não estão dando certo e que nada faz sentido, mas isso não é verdade. Sempre há um sentido nas coisas e basta a gente seguir firme que um dia a gente vai perceber que tudo valeu a pena. Que realmente a vida fez sentido, que tudo se encaixa no final. E é isso que eu gostaria de dizer por hoje. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e aquele abraço.